Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje foi difícil fazer o estudo da lição, mas eu louvo a Deus porque Ele me concedeu forças. Irmãos, eu peço que vocês possam orar por mim, pela minha saúde, por coisas que vêm pairando em meus pensamentos e só Deus pode fazer algo. Mas eu louvo a Deus porque Ele não permitiu com que eu ficasse sem estudar a Bíblia com vocês hoje. A lição de escola sabatina em especial. E o título da lição é As Escrituras e a Verdade. Embora esteja aqui com letra minúscula, a verdade eu poderia atribuir a Cristo, porque essas escrituras testificam da verdade que é Cristo. E elas têm total autoridade do Espírito Santo para mencionar Jesus em seus escritos. Porque, embora a Bíblia tenha sido feita ou escrita por cerca de 40 autores, cada um deles, irmãos, em ocasiões diferentes, em momentos diferentes, com distância de geografia estupenda e de tempo também, ainda assim o Espírito Santo foi o único. Ele foi o responsável de inspirar todos eles. E eles trabalhavam com harmonia, porque o Espírito era um só. E no Espírito Santo não há desarmonia, não há contrariedade, não há divergência. E ele então trabalhou em cima de cada pessoa, de cada momento, de uma forma específica. E aqui, João, escrevendo sobre a pessoa de Cristo, ele fala que eles examinavam as Escrituras porque eles cuidavam em encontrar nas Escrituras, ou seja, tinham a certeza de que encontravam nela a vida eterna. Então vamos fazer uso das Escrituras. Assim Jesus tinha dito o que os judeus faziam. Mas ele escreveu com clareza, mas essas Escrituras que vocês examinam para encontrar a vida eterna, elas só falam sobre mim, a mim. Elas testificam ao meu respeito. É interessante, irmãos, que tem um site, Biblioteca Bíblica, e ele fala assim, Jesus em toda a Bíblia. E eu achei interessante isso aqui, porque ele faz menção das expressões ou do sentido de Cristo tem em cada livro da Bíblia. Olha só, em Gênesis aqui, vai dizendo o seguinte, ele é o princípio de todas as coisas. Bem, eu pensava que ele fosse a semente da mulher, mas aqui está dizendo que ele era o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, ele é o grande libertador. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta poderoso, assim descrito. Em Josué, ele é o grande general conquistador. Em Juízes, ele é forte juiz que julga o seu povo. Em 1 Samuel, ele é o rebento de Jessé. Segundo Samuel, ele é o sucessor eterno do trono de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis. Em 2 Reis, ele é o único rei perfeito e absoluto. Em 2 Crônicas, ele é o sábio rei que governa o seu povo. Em Esdras, ele é o grande escriba fiel. Em Neemias, ele é o grande restaurador de sua pátria. Em Esther, ele é o grande intercessor e defensor do seu povo. Em Jó, ele é o grande redentor que vive. Quando Jó descreve aquelas palavras, né? Mas eu sei que o meu redentor vive. Em Salmos, ele é o refúgio e fortaleza do seu povo. Ah, irmãos, que bênção. Salmos 46. Esse Salmo 46 foi inspiração para Martinho Lutero fazer o hino Castelo Forte. Em Eclesiastes, em Provérbios, ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Em Cantares de Salomão, ele é o amado noivo da igreja. Em Isaías, ele é o pai da eternidade e o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Em Lamentações de Jeremias, ele é a misericórdia de Deus. Aquele texto de Lamentações capítulo 3, né? As misericórdias do Senhor são a causa que não seremos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Em Ezequiel, ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, ele é o majestoso e eterno ancião de dias. Em Oséias, ele é o esposo fiel, amoroso de seu povo. Em Joel, ele é o grande juiz das nações no vale de Josafá. Em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o grande cidadão de Belém. Em Naum, ele é a fortaleza de seu povo no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o grande avivalista na obra de Deus. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Sofonias, ele é a magnífica proteção de seu povo. Em Zacarias, ele é o homem renovo. E em Malaquias,
ele é o sol da justiça. Quando ele vai falando sobre, ali no capítulo 3 e no capítulo 4, sobre essa descrição. Então a gente vê aqui toda a Bíblia mencionando a pessoa de Cristo. E aí entra um ponto curioso. Quando Satanás, irmãos, eu falei para vocês isso em outros vídeos, eu vou ler novamente o texto, História da Redenção, página 202. Quando ele não conseguiu destruir Satanás, Jesus no deserto da tentação, ele redobrou as suas forças com toda a hoste do mal para destruir o ministério de Cristo. E então, nessa página aqui é o título, o ministério de Cristo. No capítulo 26 diz assim: Satanás realizou um conselho especial com seus anjos. Estavam desapontados e enraivecidos de que em nada tivessem prevalecido contra o Filho de Deus. Resolveram ser mais astuciosos e empregaram o mais que fosse possível o seu poder a fim de inspirar incredulidade no espírito de sua própria nação quanto a ser ele o Salvador do mundo, e desta maneira desanimar a Jesus e sua missão, por mais exatos que pudessem ser os judeus em suas cerimônias e sacrifícios. Se fossem conservados com os olhos fechados quanto às profecias e levado a crer que o Messias deveria aparecer como um poderoso rei mundano, poderia eles ser conduzido a desprezar e rejeitar Jesus. Foi mostrado que Satanás e seus anjos estiveram muito ocupados durante o ministério de Cristo, inspirando aos homens incredulidade, ódio e escárnio. Incredulidade em quê? Nas Escrituras. Incredulidade naquele que Cristo deixou. Então, assim, nós entendemos aqui, irmãos, que Jesus sempre apontou as Escrituras como fonte de autoridade sobre o que ele estava escrito. Olha no caminho de Emaús, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, quando ele fala, diz assim, olha, não era necessário que se cumprisse o que tinha dito sobre ele em todas as Escrituras? Então, quer dizer, ele veio para confirmar o que a Escritura dele falava. Então, irmão, é claro, Jesus em nenhum momento descartou ou aboliu o Antigo Testamento ou a sua palavra, não. Até porque a palavra de Cristo, a Bíblia dele, era o Antigo Testamento. Quando ele pede para examinar as Escrituras, é examinar o Antigo Testamento. Nada se existia. Paulo falou a mesma coisa. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Que Escritura? O Antigo Testamento. Então, assim, peçamos a Deus que nos dê maturidade para podermos entender as suas palavras e entender os seus escritos, para que fortaleçamos a fé e estejamos mais esperançosos para com a volta de Cristo. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença, um ótimo final de semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.